Olá, eu sou Rodrigo Bernardino e esse é o programa Conexão, que hoje recebe o Jonas Santos. Ele é cofundador da Tribo Ideias e ele está aqui. Jonas, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz, né, de rever você depois de um bom tempo, né? 6 anos. 6 anos sem vê-lo. Jonas, a primeira pergunta é: você é jovem, acabou de sair, né? Acabou de fundar uma instituição, né, que trabalha com marketing, comunicação. Como você encara isso, né, sendo um jovem, acabando de se formar e não atuando numa empresa convencional, até para adquirir uma certa experiência? Bom, assim, a decisão de montar a empresa foi algo meio que involuntário. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas como gerente de marketing, no setor de vendas, e meio que nesse processo eu vi que as minhas ideias elas ficavam um pouco presas por acompanhar um processo muito, digamos que, já fixo. Porque a maioria das empresas elas possuem digamos que um sistema muito fechado. Então, assim, acaba que para essa geração que acaba de se formar, tem essa questão de querer colocar tudo para fora o que aprendeu na universidade, tanto na prática como na teoria, colocar e estender isso para o mercado. E às vezes o mercado ele meio que não acompanha isso. Então, assim, a última empresa que eu trabalhei, fiquei 2 anos na empresa, meio que, assim, ela tentava acompanhar, claro, só que por trabalharmos com outras gerações, às vezes acabava que tendo um choque. Então, assim, as ideias elas ficavam travadas a um ponto de não conseguirmos o objetivo, que geralmente era assim, para quem trabalha com publicidade, no meu caso, por ser publicitário, eu sempre tive essa vontade de estar externando tudo, sou muito comunicativo, então essa ideia, essa vontade de sempre trazer coisas novas, acaba que não se enquadrando muito nos padrões que se tem hoje, digamos, na maioria das empresas. Porque elas não que é meio que tendencioso, elas não se atualizam. E isso acontece dentro da própria parte interna da empresa, como também na parte externa. Isso acaba para um publicitário, acaba que indo como resultado direto no trabalho que ele faz. Por exemplo, uma campanha, ela acaba que não tendo, digamos que a linguagem que o publicitário tem, porque digamos que a chefia não pensa como ele consegue pensar. Não que seja um pensamento muito diferenciado, às vezes é só um detalhe que traz um outro resultado. Mas foi mais ou menos nesse sentido. Entendi, mas você acredita que as empresas, né, por você ser jovem, elas conseguem aceitar ter uma parceria com você, aceitar contratar a sua empresa, porque você atua, não só você, mas outros jovens também? Isso. Então, assim, ela, digamos que o mercado ele ainda está um pouco em conflito com relação com essa nova geração. Então, de certa forma, digamos que tem um ruído entre essa comunicação, entre essas duas partes. No meu caso, em específico da Tribos Ideias, procuramos sempre trazer o que há de novo assim, para o mercado. Lógico, às vezes pegamos uma referência lá no retrô, trazemos para o moderno, que é algo, digamos, que hoje já está acontecendo muito, não só nessa linguagem fotográfica, por exemplo, mas às vezes até na forma de falar com o cliente, e às vezes o cliente não entende, assim, porque parece que ele quer passar só a ideia que existe na mente dele. Mas, na verdade, isso é algo, digamos que não só nível Brasil. Às vezes você encontra essa dificuldade em vários outros lugares, outros mercados. Só que mesmo com esse ruído assim, entre a Tribos Ideias, por exemplo, e o mercado em si, tem, digamos que tem um caminho que estamos conseguindo assim, trilhar dentro dessa comunicação com eles. E tá sendo possível trabalhar. Aos poucos, mas está. E como foi para você, né, abrir uma empresa? Porque você estava em busca de algo, de autonomia, né, para poder tomar suas decisões? Digamos que junta um pouco de tudo. Assim, a autonomia para quem sai da universidade, eu saí da universidade em 2011. Já queria montar a minha empresa, mas não só pelo fato de ter esse espírito empreendedor, mas é pelo fato que também dentro da minha família eu já vinha de uma família empreendedora. Meus pais eles possuem um estabelecimento comercial, assim, trabalha com a área de varejo. E, de certa forma, isso meio que também me impulsionou a ter um pouco de independência. E não só a questão da independência financeira, mas também a questão da independência de ideias. As minhas ideias eu consigo executar sem ter, digamos que, alguém que trave esse pensamento. Lógico, trabalhando com mais 2 pessoas, facilita ainda mais nesse processo. Então, digamos que também foi pela questão de ter
essa autonomia, mas também, assim, digamos que de realização pessoal. E como você acredita que o conceito, né, dos projetos que vocês desenvolvem atraem os clientes? Bom, então, a gente sempre procuramos, assim, trazer o diferente. Lógico, não sair muito da realidade do que a linguagem, digamos, que a empresa adotou para falar com o cliente, para não, digamos, que quebrar essa linguagem que já é, digamos, que um pouco tradicional. Tentamos adaptar algumas ideias inovadoras, inclusive, assim, trazer o que há de novo para que o cliente entenda que aquela empresa ela precisa falar com ela, só que de uma forma mais íntima. Então, assim, as ideias que sempre surgem são mais, digamos que voltadas para estratégias de marketing, que faça com que a empresa, no caso do meu cliente, ele se aproxime ainda mais do target desejado. Então, assim, acaba que essa linguagem ela começa, digamos, facilitando esse caminho, fazendo com que o cliente entenda o que a empresa quer falar. Mas às vezes não é nem assim, digamos que mudando a estrutura, mas é adaptando e deixando ela mais inovadora, mais fácil, mais acessível. É um caminho assim que eu acho que muita gente está tomando dentro do mercado, porque hoje a informação está muito rápida. Então, assim, várias redes sociais elas possuem uma característica muito ágil. Então, a ideia sempre é trazer algo ágil, mas que tenha efeito, que surta o efeito que a empresa deseja para o seu target. E a juventude, ela não gosta de mesmice e essas mudanças, como você disse, com a rede social, a gente acaba acompanhando como é que as empresas precisam trabalhar, né? Sempre com inovação. Você acredita que essa visão dos jovens de querer sempre mudar, isso atrapalha ou contribui para os projetos? São duas vertentes. Digamos que em um certo ponto ela chega a atrapalhar e outro ajuda muito. Por que chega a atrapalhar? Digamos que às vezes o jovem ele chega muito atualizado com as informações que ele recebe diariamente, às vezes na própria rede social. É uma escola a rede social, então assim você acaba que aprendendo muito dentro do que você acessa todos os dias. Às vezes você não está mais indo para um canal como um jornal, digamos, um jornal impresso, porque você ali no Facebook ou no Twitter, você tem essas informações muito rápidas. Então assim acaba que, de certa forma, o jovem ele conseguiu se adaptar ainda com mais facilidade a isso. E isso gera essa inquietação. O jovem é muito hiperativo, ele não gosta mais da mesmice. É tanto que você tem uma quantidade muito absurda de redes sociais surgindo a cada dia. Lógico, tem as que têm um maior acesso, como Instagram, Facebook, Twitter, só que tem outras que acabam acompanhando esse processo de agilidade que o jovem tem essa necessidade. E isso é bom para o jovem, lógico, porque ele também e para a empresa, porque ele acaba levando muita coisa nova para a empresa. Às vezes pode ser até uma agência de publicidade que precisa se atualizar um pouco, e o jovem ele consegue em casa ter um acesso a uma informação, digamos que rápida, que consegue atingir o público com mais facilidade, e ele leva para a agência e isso surte bons resultados. Só que daí, às vezes, a outra parte, no caso a empresa, ela não está tão acessível a isso, então acaba que tendo esse ruído entre esses dois. Digamos que não chegaram no ponto em comum ainda. Mas assim, é algo que se dá para trabalhar, não tranquilamente, mas se dá para lapidar e melhorar essa questão dessa comunicação em si. E a cada dia também é um desafio novo, né, para vocês aí que estão cuidando de uma empresa e sendo jovem. E falando da empresa, assim, eu gostaria que você me falasse o que ela desenvolve, assim, qual que é o carro-chefe da Tribo Ideias? Bom, então, a Tribos Ideias, ela começou, foi em João Pessoa, depois eu vou entrar um pouco nesse detalhe, nesse ponto. Mas ela inicialmente era Tribos, Fotografia e Design. Então, assim, ela já meio que falava para o que veio. Só que daí começamos a perceber que a Tribos, ela começava a falar um pouco mais da questão só do design, da fotografia. Inclusive, quando íamos fazer algum trabalho como um book, por exemplo, como uma criação de uma identidade visual, percebíamos que dentro daquele trabalho precisava-se ter uma estratégia de marketing, assim. Às vezes até um planejamento de comunicação para se fazer um trabalho simples, assim, simples entre aspas, lógico. Mas um trabalho assim mais fácil de se executar, como um book fotográfico. Percebemos que tinha essa necessidade e começamos a ver que a Tribos ela tinha que não esquecer fotografia e design, mas tinha que englobar outras ideias. Foi quando surgiu Tribos Ideias, assim. Ela já existia, Tribos Fotografia e Design, mas partiu para ser Tribos Ideias, porque começou a englobar o marketing digital, a questão da conteúdos para rede social, fotografia e design, produção musical, teatral. Então, assim, ela começou a ficar um pouco mais abrangente com relação ao que ela tinha, porque o mercado
começou a puxar essa nossa fazer com que sentíssemos essa necessidade. Então, digamos que ela fez com que teve esse direcionamento para Tribos Ideias, pegando todos esses serviços, no caso. E você já está no mercado também há um tempo. Qual a quantidade de tempo, né, que você acredita que é necessário para uma empresa desse ramo, que não é um ramo tão distinto, né? A gente tem várias empresas nesse ramo, né? Qual o tempo necessário, entendeu, para que você fala, não, realmente eu estou num período tranquilo, entendeu, dos projetos, né? Eu estou sentindo legal o mercado. Olha, não existe, digamos que esse tempo certo. Ao menos para Tribos Ideias meio que não aconteceu dessa forma. Lógico, para quem tem assim, digamos, um bom montante para fazer um investimento numa iniciada, assim, numa empreitada de como fazer um empreendimento, digamos, facilita, lógico, facilita a questão do financiamento em si, você ter a verba para ter essa ideia e montar essa estrutura. Porque, lógico, para você fazer fotografia, design, você precisa de equipamentos de última geração, você precisa ter um bom aparato de equipamentos, e isso, querendo ou não, tem um custo. Então, assim, o ideal, assim, na mente de um empresário, de um empreendedor, seria ter esse valor disponível para começar essa empreitada no momento que ele sentisse à vontade. Mas eu acho que, assim, no nosso caso em específico, aconteceu muito da questão da iniciativa iniciativa nossa. Sentimos a necessidade de não sairmos diretamente do mercado, mas sairmos da questão de trabalharmos numa empresa fixa. Não era algo que nos agradava tanto, pelo fato de ter um turbilhão de ideias ali na nossa cabeça, o tempo todo querendo ser colocada para fora. E sentimos a necessidade, em 2010, de colocar a Tribos para funcionar. Mas não foi no momento certo, muito pelo contrário. Não tínhamos assim uma verba específica para segurar essa estrutura em si. E decidimos montar, e foi meio assim que na coragem. Lógico, fizemos um planejamento de negócios, consultamos o Sebrae. Então, assim, lógico, teve um estudo antes de se fazer. Que já que não tinha verba, pelo menos precisávamos estudar para colocar esse empreendimento no mercado. E foi assim que surgiu essa ideia, mas para quem está começando agora, basta, no caso, ter, assim, digamos que força de vontade. Se você tem força de vontade, conseguir estudar um pouquinho, saber como é que é o mercado, analisar tudo, você consegue montar. Lógico, tem os desafios, mas fica mais fácil de superá-los. É mais ou menos esse caminho. E falando também de mudanças, né? Você é de João Pessoa, né, na Paraíba, e veio para São Paulo para desenvolver aqui também um braço da empresa. Como foi para você sair, né, do seu estado de origem, onde você já tinha relações firmadas até nos negócios, né, e familiar? Como foi para você? Foi um desafio, né? Qualquer mudança, ela sempre é um desafio. Em 2011, assim que eu me formei, eu vim para São Paulo conhecer, assim, digamos que um pouco como era o mercado, conhecer como é essa questão da agilidade, porque para quem está de fora, São Paulo é um bicho de 7 cabeças. Então, às vezes você está aqui e você percebe que não, na verdade é um ritmo muito mais acelerado, mas de fato as possibilidades são bem maiores com relação à questão de uma estrutura empresarial ela funcionar. Depois que eu experimentei um pouco assim de São Paulo, voltei para João Pessoa, e foi lá que eu e Fábio e Rayane decidimos montar a Tribos Ideias. Que de início funcionava, para ser bem sincero, com uma câmera fotográfica e 2 computadores. Mas ainda assim, era o ponto inicial. E daí começamos a montar essa estrutura. Primeiro, assim, deixamos firme a nossa relação, a minha relação entre Fábio e Rayane, enquanto amigos, enquanto profissionais. E depois decidimos, depois de um tempo, depois que eu também trabalhei em outros lugares, porque eu trabalhava durante a semana na construtora, e como gerente de marketing, e durante o final de semana era Tribos. Então, assim, de certa forma não tinha vida social. Mas a ideia era fazer com que a Tribos desse certo, e pensamos, vamos experimentar São Paulo, vamos ver como é que vai ser esse mercado de São Paulo, já que temos uma ideia, digamos que um pouco mais nova com relação a esse mercado. Já tínhamos experimentado um pouco da comunicação em João Pessoa, e decidimos deixar um pedaço do braço lá em João Pessoa e trazer o outro para aqui, para São Paulo. E até agora está funcionando. Está indo bem. Você tem parceria com mais 2 pessoas, né, que te ajudam a administrar. Como foi para você? Como é ter essa parceria? Qual a função deles? Bom, então, Rayane Silva e Fábio Barreto, eles trabalham comigo. Os 2 são designers. Rayane, ela se formou lá em João Pessoa e o Fábio se formou aqui em São Paulo.
e ambos trabalhavam, digamos que separados, até que por iniciativa dos três nos juntamos e decidimos trabalhar em conjunto. Com relação a essa questão de trabalho, assim, é fácil, digamos que levar, porque são três mentes que pensam muito dentro de uma mesma vertente. Então, assim, facilita muito. Rayane, ela é muito ágil nas ideias. Fábio, ele é um ótimo, assim, com relação a... Fábio faz isso, ele vai lá e faz, ele não tem problema com relação ao horário. A Rayane sempre é muito criativa, sempre está criando alguma coisa nova. E isso fez com que, assim, os três tivessem um engajamento muito bom com relação ao trabalho, porque um acaba desempenhando a função que o outro talvez, às vezes, não dá para desempenhar. Então facilita. Eu faço produção, faço a parte de marketing, Rayane também auxilia, faz na parte de design, eu auxilio um pouco na parte de design, Fábio design. Então, assim, fica, digamos que nessa via de mão dupla, né, nesse caso. É realmente, então, uma parceria que deu certo, né? Para a gente finalizar, Jonas, eu gostaria muito que você desse uma dica, né, para as pessoas aí, para os jovens, né, que como você abriu empresa, né, ouviu as ideias, independente de qualquer sugestão, né, do mercado em si, qual que seria a ideia, né, e o objetivo das pessoas que têm vontade aí de abrir uma empresa? Bom, inicialmente, além se essa vontade já existe em você, põe ela para fora. Geralmente, assim, essa vontade vem muito de quem é da comunicação. Eu vejo muitos comunicadores com essa vontade de ser empreendedor. Mas, na verdade, o espírito empreendedor está dentro de cada um, né? Só basta mover, fazer com que ele funcione, com que ele vá para fora, seja exposto. E o ideal seria, de fato, colocar para fora, não ter medo do mercado. O mercado não é um bicho de sete cabeças. Tem umas dificuldades, tem tempos bons, tempos ruins, mas o ideal mesmo é ter coragem, estudar um pouquinho, assim, saber o que é que você vai ver, um pouquinho ou então muito, saber o que você vai fazer, ter um foco e seguir esse caminho. Acho que não tem erro. Bacana. Jonas, eu adorei receber você aqui, também te rever depois de bastante tempo. Desejo sucesso para você, né? Obrigado. Eu gostaria que você deixasse as redes sociais da empresa, né? Também as suas, se você preferir, né? E como a gente pode conhecer um pouco mais. Bom, eu que agradeço o convite para participar do programa. Conta sempre comigo, assim que precisar, estou disponível. Para quem quiser acessar o nosso site é www.tribusideias.com. Tem também a nossa fanpage, que é Tribos Ideias, o Facebook, e o Instagram, que é o @tribusideias. O meu é o @jonasnsantos. Também de vez em quando eu posto alguma coisa do meu lado profissional. Mas quem quiser acompanhar, pode ficar à vontade. Só acessar. Tá. A gente já volta com uma outra entrevista. Aguardem. Discutindo a felicidade. Por que é que a gente realmente precisa buscar essa felicidade? Estava pensando sobre isso esses dias e pensando o quanto que a felicidade faz a diferença nas nossas vidas. Quantas relações não podem ser melhoradas por conta de terem pessoas mais felizes? Quantos trabalhos não podem ser melhorados? Quantos profissionais não podem ser melhores profissionais porque eles estão mais felizes nos diferentes aspectos da vida deles? Para as empresas, quantos consumidores vão consumir mais, vão ser mais fiéis, mais leais, porque estão mais felizes? Quantos colaboradores vão produzir mais? Quantos fornecedores vão fornecer melhor? Quantos empresários vão produzir mais, melhor e fazer empresas rentáveis da forma correta? Eu te convido a pensar na sua felicidade, eu te convido a pensar na sua vida, a fazer um projeto de vida, a, sobretudo, iniciar pensando no seu propósito. E a partir dali traçar uma meta, traçar um objetivo, fazer um plano de ação para que você possa então buscar essa felicidade. Eu acho que tem muitas pesquisas científicas extremamente válidas e que são extremamente respeitadas sobre a felicidade. Existem pesquisas que dizem quais são os países mais felizes do mundo. E isso tudo serve de referência para que a gente possa melhorar o ambiente que a gente vive e a forma que a gente vive. A felicidade, no final das contas, está dentro de você. A felicidade, no final das contas, está na forma com que você lida com o dia a dia, com que você lida com a vida. Porque você vai ter desafios,
Porque você vai ter momentos que você vai ter o teu valor provado. E se você tem um propósito legítimo, se você busca um equilíbrio constante nos diferentes aspectos da tua vida, a possibilidade é de que você vai passar por desafios, por provações, de uma maneira muito mais leve, muito mais suave, e você sabe que todo desafio também vai passar e que quando passar você vai estar muito melhor. Eu te convido a pensar na sua felicidade. Quanto que você é feliz? Quanto você ri todos os dias? Quanto que você pede? Quanto que você agradece? Quanto que você valoriza aquilo que você tem do teu lado? Desfruta daquilo que você tem ao teu lado? E aí então vai buscar algo? Ou quanto que você acha que a tua felicidade está em alguma coisa ou alguém? Siga a nossa página no Facebook, Discutindo a Felicidade. Siga nosso Instagram, o nosso canal do YouTube. Espero que a gente esteja juntos, discutindo a felicidade, vivendo uma vida com muito mais sentido e que a gente possa ser feliz nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. That was when I ruled the world. Olá, voltamos. Estamos aqui agora com o Alex Seibel, fundador da Positiva, que é uma empresa jovem e inovadora, né, que deseja repensar o sistema que vivemos junto com a sociedade. Uma empresa social que propõe gerar um impacto positivo por meio de desenvolvimento de produções e serviços. Alex, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Estou super feliz de te receber. Obrigado, Rodrigo. Alex, antes de mais nada, eu quero saber o que é a Positiva. Sim. Bom, a Positiva é essa empresa que eu montei, estou montando junto com o meu sócio Rafael, faz 5 meses. É uma prestadora de serviços que, na verdade, integra vários serviços de sustentabilidade, na verdade. É uma palavra que eu não costumo usar muito, posso explicar mais depois, mas basicamente são alguns serviços diferentes, como reuso de água de chuva, cisternas, tratamento de água, energia solar, jardim de alimentos orgânicos e compostagem, tanto para casa quanto para escritórios comerciais e restaurantes e lojas, né? Eu faço, isso aí contempla desde o design do projeto até a implementação do projeto. E como você chegou a este projeto assim tão específico, né? Porque trabalhar com isso não deixa de ser específico, né, para alguns Sim. prestadores de serviços. Uhum. Bom, na realidade eu trabalhei nos negócios da minha família desde que eu me formei, né? Então já fazem 4 anos e recentemente, ano passado, eu me envolvi muito com uma ONG, né, chamada Arca, fundada por um amigo meu e que resgata moradores de rua. E nesse processo eu conheci muitas coisas diferentes, muitas soluções inovadoras que basicamente repensam a forma como a gente vive no planeta, né? Como a humanidade se relaciona com os recursos e com as outras espécies, né? E enfim, nessa busca e nessa experiência na Arca, eu acabei tendo essa ideia de abrir uma empresa focada nisso, né? Que desenvolvesse e implementasse serviços nessa área, né? Foi muito por aí, assim. E você trabalha com prestações de serviços e você mantém uma equipe para poder desenvolver todos esses projetos? Eu tenho, então, o formato da empresa que eu estou montando é a seguinte forma: eu tenho o meu sócio, né, o Rafael, e uma pessoa hoje que integra o time. Mas basicamente eu tenho os melhores consultores hoje de São Paulo
né, e que eu tenho conversado e basicamente desenvolvido relações, e eles, na verdade, prestam esses serviços para os clientes. Eu faço a conexão, o gerenciamento e o atendimento dos projetos, né? E são esses consultores homologados pela Positiva que desenvolvem e implementam as soluções. Eles são especialistas nas suas áreas, né? Então, eu tenho os especialistas em água, em energia, em jardins, e eu faço a ponte, principalmente, e o gerenciamento do projeto. Na verdade, você gerencia oportunidades, né? Das pessoas tanto conhecerem o seu projeto e conhecer o projeto de outras pessoas. Isso aí. Alex, na verdade, eu tenho acompanhado, né, você nas redes sociais, e você desenvolve bastante atividades físicas, esportes radicais, né, que é super legal. Você acredita que esse hobby também é determinante para o projeto que você desenvolve? Olha, eu acho que inspira bastante, né? Eu tenho uma conexão com a natureza muito forte. Eu adoro estar na natureza. E, então, escalada, esqui, trekking, todas essas coisas eu realmente é uma paixão grande e que acho que faz olhar para o mundo com mais, de uma forma mais conectada, né? E eu acho que essa conexão, na verdade, com os elementos naturais ajudam a sentir uma certa pena, né? Quando a gente percebe que a humanidade causa tanto impacto negativo, né? Então, poxa, é uma pena que o nosso modelo gere tanto prejuízo para as outras espécies. Será que não tem uma forma de a gente viver aqui de uma forma mais positiva, né? Então, basicamente, acho que isso ajudou muito a inspirar o porquê, né? Essa vontade de tentar repensar o modelo, né, de um modelo de escassez e pensar mais num modelo de abundância, em como criar isso. Dentre os serviços da Positiva estão a horta orgânica, a compostagem, que é a criação de adubo, né, o desenvolver esse adubo. Como que é desenvolver esse serviço em São Paulo, né? Qual que são os meios que vocês desenvolvem para fazer isso? Então, na realidade, o adubo o composto, né? Ele é bem simples, não exige muita tecnologia, tem algumas formas diferentes e práticas. Então tem o minhocário, né? Que é bem tradicional, ocupa um espaço pequeno e aí numa média de 45 dias mais ou menos você consegue começar a gerar o seu primeira quantidade de composto, que pode ser usado para adubar as hortas e tudo mais, né? Então você usa restos de comida, né? Sem tempero, tem algumas particularidades. Mas na verdade, é bem simples. Em São Paulo ou em qualquer lugar, você só precisa ter essas caixas e um lugar úmido, né? Para manter elas. E tem outras opções mais elaboradas, eletrônicas, que aceleram muito o processo. Então, tem sistemas que em 24 horas você tem já o seu composto pronto. Então, é uma questão só de adequar à necessidade do cliente. Tá, e normalmente os clientes que procuram vocês são de que ramo? São deste ramo mesmo? São clientes que trabalham com a área de alimentação? Como que é essa busca pelos serviços de vocês? Sim, a gente está há pouco tempo, né, estruturado. Então, na realidade, o que a gente tem hoje são mais residências, casas, mas já temos sim demandas de restaurantes e escritórios, né? Então, para composto, assim, o restaurante, por exemplo, é um baita usuário, né, um potencial usuário, na verdade, de composto e compostagem. Porque imagina a quantidade de resíduo orgânico que um restaurante gera. Sim. Então, enfim, mas basicamente são residências hoje. E essas residências, normalmente, elas precisam ter alguma característica para poder desenvolver isso? Espaço, no caso? É um espaço muito pequeno, bem pequeno e úmido, um lugar úmido, né, sombreado. Basicamente é isso. A compostagem se faz da mistura do carbono com o nitrogênio, né? Então, o carbono é tudo que é marrom, né? Folha seca, palha, e você mistura com
cascas de fruta, verduras, restos de verduras, né? Então, essa mistura já acaba gerando, a minhoca ela ajuda o processo de decomposição e transforma isso num composto. Mas é isso, não exige muito espaço, não. E para a captação de energia solar e também água da chuva, né, você até havia falado, mas não deu tanta ênfase nas parcerias. Para desenvolver esse tipo de serviço, você conta com parceiros? Sim, todos os serviços a gente conta com os nossos parceiros. São fundamentais para o processo e, na verdade, o formato da Positiva é em cima do trabalho dos parceiros, que são os especialistas. Então, tem especialistas mais focados em tratamento da água através de jardins. Então, as raízes, elas por si só limpam, por exemplo, água cinza, que é água de cozinha, lavanderia. Tem pessoas mais especializadas na captação, né? Energia solar, etc. Então, tem de tudo. Então, você acredita que também isso acaba sendo uma tendência, né, das pessoas, né, quererem isso nas suas residências, né? Eu acho que, assim, não só pela crise que a gente está vivendo agora de água, né, mas eu acho que a conscientização é algo que veio para ficar, vamos dizer assim. Acho que é irreversível, né, e eu acho que as gerações mais novas, né, são cada vez mais conscientes dos problemas que o nosso modelo está deixando para o planeta. Então, eu acho que hoje pensar em como os nossos filhos e netos vão sobreviver, eu acho que faz parte cada vez mais da nossa realidade. Então, é uma questão, sim, de tendência, com certeza. E como você divulga este projeto, né? Porque é uma tendência, né? Nós acabamos de falar a respeito, mas também tem alguns serviços, né, meio exclusos, né, no meio. Como que eu posso dizer? Eles não são tão divulgados, né? Como que vocês fazem para se divulgar? Como vocês fazem para se posicionar no mercado? Realmente, assim, tem muita solução inteligentíssima que pouquíssima gente conhece, né? Então, mesmo com relação à água, mesmo com toda a crise e a falta de água, muito pouca gente faz reuso de água de chuva, que é um sistema muito simples e que dá um payback na média de 1 ano e meio, né? Ou seja, o investimento que você faz num sistema de água de chuva, com a economia, você paga esse investimento em 1 ano e meio, 2 anos. Quer dizer, é um payback super baixo, né? Mas tem muitas coisas que hoje a maioria da população não conhece. Então, esse é um pouco o nosso trabalho, assim, é poder falar e mostrar para as pessoas que de uma forma profissional e super organizada, como existem soluções super inteligentes para o dia a dia, para a sua casa, para o seu escritório, para o seu restaurante, como ser mais, vamos dizer assim, positivo, não é nem sustentável, é positivo, que é diferente, no dia a dia de uma forma não cara, né? É isso. A Positiva, ela é também parceira, né? Você vai explicar melhor, com a Arca, né? Que é um projeto social. Como é isso, né? Você que é um dos embaixadores. Sim. Bom, a Arca é uma ONG que resgata moradores de rua, né, principalmente em São Paulo, através da permacultura, né, que é um conceito que já existe há uns 30 anos, que começou na Austrália, é bem interessante. Basicamente, acabei me aproximando e entrando na Arca através do meu amigo Felipe Sabará, e então nesse processo e como eu conheci essas técnicas de permacultura, né, para mim isso tudo ficou muito claro, assim, quer dizer, a metodologia e o uso da permacultura no resgate de moradores de rua calhou muito bem, né, porque hoje a gente tem uma situação em que a humanidade, né, em que tem muitas pessoas meio que excluídas do sistema, né, enfim, e ao contrário do que eu acho que pode se pensar, que o cara está lá na rua porque ele é vagabundo, porque ele não quer trabalhar. Eu tenho ido na rua, tenho conversado com muitas pessoas nessa situação e vejo que tem realmente uma combinação aí de falta de oportunidade
realmente com um sistema que acabou levando o cara na situação. Então hoje são pessoas que estão lá meio que muitos talvez se acomodaram realmente, outros querem trabalhar, querem sair e não tem realmente opções factíveis. Né? Então é por aí a ideia. E aí nesse processo e conhecendo mais sobre a permacultura, eu fundei a Positiva, que tem total ligação conceitual. Né? A gente não tem uma ligação prática, né, atualmente, mas tem uma ligação conceitual. Então são uma ONG que quer a positividade, que quer a melhoria da sociedade através da recuperação, do resgate dessas pessoas, e a Positiva que eu montei, que é que a gente quer a positividade através da prestação de serviços. Então, e você, antes de ir para a Positiva, o que você desenvolvia, né? Porque hoje você é focado neste projeto. Você fazia o que antes? Então, como eu te comentei, né, Rodrigo, eu trabalhei em negócios da minha família, né, negócios financeiros, negócios no setor imobiliário, e no último que eu estava agora, num negócio de cosmético, né, e fiquei os últimos 2 anos num negócio de cosmético, e acabei no final do ano passado saindo, mas basicamente eu tive um background bem empresarial, vamos dizer assim, em várias áreas diferentes. O que eu acho que até me ajudou nesse momento de abrir o meu negócio, né, tendo uma experiência diversificada. Né? Para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta final, né, que você até me disse que ia explicar a respeito da sustentabilidade, né? E assim, eu queria saber se você acredita que hoje em dia as pessoas sabem o que é sustentabilidade. Eu acho que muita gente sabe o que é sustentabilidade. O ponto só é que, na verdade, sustentabilidade do jeito que a gente sabe o que é, né, que basicamente é como reduzir impacto, como reduzir consumo de água, de luz, de consumo em geral, né? Quer dizer, essas práticas, né, de sustentabilidade, de reduzir impacto, elas são práticas que, na verdade, solucionam só no curto prazo, né? Postergam, na realidade, o problema maior, né? O problema macro, que é um problema sistêmico de como que a humanidade está se relacionando no planeta, né? Então, sim, eu acho que as pessoas sabem, mas o problema é que a sustentabilidade como a gente conhece hoje, ela é uma solução voltada para o curto prazo e para postergar problemas, mais do que realmente para repensar o modelo como a gente vive e pensar, bom, será que não tem uma forma do impacto humano ser positivo para o planeta? Não menos pior, né? Eu acho que aí que entra uma disrupção bem relevante que a gente acredita muito, né, na Positiva. Então, eu acho que sim, acho que nem todo mundo sabe o que é sustentabilidade, mas mesmo a sustentabilidade é um conceito que eu acho que precisa ser renovado. Alex, eu adorei receber você aqui. Também gostaria que você deixasse os contatos, né? Como as pessoas que estão nos assistindo, né? Ou vão nos assistir, como elas podem conhecer a Positiva, né? E também ser positivo, né? É isso aí. Qual que é o contato? Contato. Bom, o meu e-mail de contato, né? contato@positiva.eco.br, né? Bom, o site, né, positiva.eco.br, pode enviar e-mail, dúvidas, estou super à disposição aí para responder, para conversar. Eu agradeço, então. Você tem alguma consideração final? Quer mandar um abraço para alguém? Eu acho que quem estiver assistindo aí, obrigado pela atenção. Eu agradeço também a presença de todo mundo, né, a minha equipe, todo mundo que nos assiste. Até a próxima semana. Um abraço.